Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que não é muito fácil de conversar, sobre o luto, mas é necessário. Nós temos vivido um tempo em que a doença, a morte, o luto está presente no nosso dia a dia. Recentemente eu perdi um ente muito querido e me fez refletir um pouco sobre isso e eu gostaria de partilhar essa experiência aqui com vocês. A questão do luto é que a gente tem que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. A perda daquele ente que se foi, a saudade que fica, a desestruturação que fica, é que aquela pessoa ocupava um papel na nossa vida, na vida da família, e já não está mais ali. E além de tudo isso, a gente tem que lidar também com os sentimentos das crianças. Tem aquela máxima que diz: ninguém dá o que não tem. Assim como no avião, a gente coloca primeiro a máscara no adulto e depois a gente coloca a máscara na criança, eu acredito que nessas situações difíceis também seja necessário primeiro a gente se estruturar e depois é que a gente vai conseguir acolher e olhar para a criança de uma forma mais saudável. Alguns livros, filmes, séries me ajudaram a cuidar dessa ferida. Um deles foi Clowns, é um filme verídico. Eu vou deixar o link da música tema aqui na descrição desse vídeo. É a história de um rapaz que aos 17 anos se vê com câncer em fase terminal. E o filme mostra como a família, e principalmente ele, lidam com a situação, como eles vivem esse tempo que ainda resta junto com o rapaz, Zach Sobier. Move to Heaven, uma série sul-coreana de classificação 16 anos. É bem interessante notar como essa cultura oriental lida com a morte de uma forma tão diferente da nossa. A Cabana, um best-seller que se transformou em filme. De verdade, eu prefiro o livro porque ele permite que a gente crie nossas próprias imagens mentais de acordo com a nossa história de vida, as nossas crenças, mas de qualquer forma os dois são bem bonitos, bem interessantes. Um livro autobiográfico que caiu aqui na minha mão foi Elise, história de uma mãe que descobre uma doença na sua filhinha e perde esse bebê. Ajuda a gente a conseguir se colocar no lugar do outro, criar empatia e sair da nossa bolha. Histórias que Curam, da editora Ágora. A autora Rachel Naomi é uma médica que acompanha doentes crônicos. Ela, inclusive, é uma doente crônica. Tem histórias aqui muito belas, muito delicadas. Na internet, facilmente a gente encontra artigos científicos que falam que a gente passa por 5 fases. Desde a notícia da doença, a negação, a revolta, a barganha, a depressão, até a aceitação. E aí, com o nosso eu um pouco mais estruturado, a gente consegue começar a olhar para as crianças e acolhê-las de uma forma saudável. A criança, em geral, até o Rubicão, ela não sente a morte assim como nós adultos sentimos. Eu falo um pouco sobre essa fase do Rubicão num vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link aqui se você quiser ir lá assistir. Em geral, antes do Rubicão é mais leve para a criança encarar a morte. Não necessariamente essa fase acontece aos 9 anos. Geralmente acontece por volta dessa idade, mas principalmente uma morte de um ente querido pode adiantar assim esse Rubicão e a criança passa a ver a morte assim da maneira mais dolorida como nós adultos vemos. Esse livro, Histórias Curativas para Comportamentos Desafiadores, ele cai muito bem para as crianças antes do Rubicão. Editora antroposófica, a autora Susan Perrow, ela dedica um capítulo só para esse tema. Aí o bacana é o adulto ler, ver com quais histórias ele se identifica e dependendo da idade da criança, pode contar a mesma historinha por cerca de um mês. Enquanto a criança não pede para mudar de história, é sinal de que ela está atuando na criança e vai bem repetir. O Monge e as Estrelas foi um conto curativo que eu escrevi para uma criança de 7 anos quando perdeu uma pessoa querida. Ele está aqui num vídeo do canal, eu vou deixar o link aqui para você ver. A história de uma folha para as crianças um pouco maiores. É um conto bonito em que Léo Buscaglia relaciona o ciclo da vida com os ciclos da natureza, das estações do ano. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo também. Esse livro aqui é A Extraordinária Jornada de Edward Tulane. Kate de Camilo conta a história de um coelhinho de brinquedo
que perde a sua dona, e aí ele começa uma jornada muito grande mesmo, de inúmeras perdas, e a cada perda ele vai aprendendo e amadurecendo com elas. É um livro para as crianças já depois do Rubicão. O livro infantil, Teatro de Sombras de Ofélia, também ajuda a trabalhar o tema da morte com os maiores, uma história bastante sensível. Se cabe aqui uma experiência pessoal, eu acredito que ter uma crença na vida após a morte é o que mais nos conforta. E tem uma prece de Rudolf Steiner que vem me ajudando bastante. Vou colocar ela aqui para você. Que o nosso amor te acompanhe, ó alma, que no espírito paira, que vê sua vida terrestre e vendo se reconhece como espírito. É o que no mundo das almas parece-te pensando ser teu eu. Acolha nosso amor para que nos sintamos em ti e em nossas almas encontres o que contigo fielmente vive. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Gratidão e até o próximo.